noite. Mais uma vez, agradecendo a oportunidade de estar aqui nessa casa maravilhosa, a Casa de Luz, a fim de falarmos um pouco dessa doutrina abençoada, a doutrina espírita, e sempre que nós somos convocados para debatermos, para falar um pouco, principalmente do Cristo, é com grande alegria, felicidade e agradecimento que o fizemos. Por isso que nesse momento sempre dizemos obrigado, Senhor, por todas as oportunidades que nos concede de estarmos unidos e reunidos em torno dos ensinamentos de Jesus, buscando sempre nessa luz que ilumina os nossos caminhos, as nossas mentes, os nossos corações, a trilhar esse caminho de desafios, dificuldades, mas que todos nós precisamos a fim de evoluirmos, de crescermos e nos tornarmos cada vez mais seres humanos melhores, espíritos em busca de ascensão, em busca da paz, da saúde e da felicidade. Que possamos cada vez mais sermos merecedores de toda essa atenção, desse carinho, pois sabemos, Pai, que Tu estás sempre a nos amparar, reconhecendo em cada um de nós já as nossas dificuldades, mas principalmente os nossos merecimentos. E nos oferece em todos os momentos, em todos os instantes, a oportunidade para que cada um alcance aquilo que veio fazer nessa grande chance que tivemos de reencarnarmos na matéria. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu amor, e a Ti, Mestre Jesus, obrigado pela Tua luz. Que assim seja. Então, pessoal, uma noite fria, Primeira, parece que a segunda noite fria do ano, é ontem, hoje. Então, mas estamos aqui. E quando nós nos reunimos, às vezes as pessoas sempre... Eu lembro de um caso de uma colega que disse: eu fui fazer um dia uma palestra e tinha pouca gente. Aí eu nunca mais retornei naquela casa espírita. Ela disse: olha, a gente tem que pensar que dentro de uma casa espírita o número de irmãos desencarnados é infinitamente maior do que aqueles que estão na matéria, que eles sabem, talvez da forma mais dolorosa, as oportunidades que deixaram passar quando estiveram aqui entre nós. E agora, no plano invisível, já no mundo espiritual, recorrem com muita tenacidade, com muita disciplina, com muita vontade mesmo, de aproveitar aquilo que é oferecido. Por isso que quando nós estamos assim, mesmo estamos aqui entre 5 pessoas encarnadas, mas eu tenho certeza que o número de desencarnados se multiplica por centenas até. Esse auditório se expande de forma que ainda nós não temos uma condição de avaliarmos. Mas o tema de hoje, amor, fonte de vida. Quando alguém passou esse tema, eu fiquei muito, vou ser sincero, fiquei muito feliz, muito agradecido mesmo, porque acho que é um tema que deveria ser bem mais desenvolvido, mais debatido, mais trabalhado. Até quando estava fazendo a prece de abertura aqui nas irradiações, falando bastante da paz, E a gente fala muito em paz, a gente ouve na imprensa essa questão da paz, os religiosos falando em paz, os políticos falando em paz, mas tenho certeza, eu estava falando da paz, pedindo, tenho certeza de que enquanto nós não aprendermos realmente a amar, nos amarmos, amar o próximo, nós não conquistaremos essa paz. Por isso a importância desse tema. E começamos assim, então, esse era fora do programado, mas contando uma pequena história, que vocês vão ver como tem muito a ver com isso que nós estamos comentando. Tem uma lenda, uma história do povo judeu, que conta que 100 anos antes de Cristo, não sei se vocês já ouviram falar que os judeus têm 2 profetas, Shammai e Hillel.
naquele seriado de shows seguido, eles falam desses dois, né, Hillel e Shammai. Em uma certa ocasião, um jovem, um adolescente, gente, quando é adolescente, todos nós já passamos por essa fase, né? Mas a gente sempre tem aquela intenção, aquela vontade de resolver, de aprender as coisas com muita rapidez, né? A ansiedade, aquilo, parece que a vontade de ver as coisas no futuro acontecerem é inerente da idade. Então, um adolescente chegou para Shammai e disse o seguinte: mestre, ele não pegou o evangelho, naquela época era 100 anos que não tinha o evangelho, mas ele pegou uma Bíblia, na época já tinha Bíblia, né? E disse: mestre, se tu me disseres o que tem nesse livro, durante o período que eu conseguir ficar sobre uma perna, eu me torno teu seguidor. Aí Shammai respondeu para ele: impossível, porque tudo que consta nesse livro eu não vou te conseguir passar no tempo que tu vais sustentar sobre uma perna. E o menino, o garoto, disse: então obrigado. E foi até Hillel. Quando ele chegou em Hillel, ele disse a mesma coisa: mestre, se tu me resumires o que tem nesse livro, durante o período que eu conseguir ficar sobre uma perna, eu me torno teu seguidor. Se tu tem certeza disso? Tenho. Então toma posição. E o jovem realmente tomou uma posição, dobrou a perna e ficou. Por isso que eu peguei o evangelho. Agora isso é já a Bíblia mais modernizada, vamos, né? Ele pegou e disse assim: ama. E ficou em silêncio. E o garoto disse assim: e o resto? Ele disse: não, tudo que consta nesse livro é para quem não sabe amar. Aqueles que já sabem amar não precisam mais desse livro. Ou seja, desde aquela época e depois nós estamos com esses mais modernos ensinamentos, né? Tudo que consta no Evangelho, se nós formos olhar, é nos ensinar a amar. Tudo está nos ensinando a amar. A gente pegar todas as questões que tem aqui, as parábolas, tudo, de uma certa forma, nos fala de amor. E uma pergunta em cima disso: para que nós reencarnamos? Exatamente naquilo que era prece, né? Nessa busca incansável de procurar paz. A paz, ela é, como eu falei, é o dia que nós aprendermos a amar. Todos nós estamos aqui para aprendermos a amar, começando a amar a nós mesmos. Somos, né? Porque todos nós, sem exceção, a humanidade pode ser o ser humano que mais atrocidades praticou. Ele tem lá no seu íntimo o amor. Pode ter certeza disso. E isso é comprovado muito fácil, com muita facilidade. Quem tem contato com o pessoal que trabalham com presos, com pessoas lá, principalmente o presídio masculino, feminino um pouco menos, quando tem algum problema muito sério, alguma rebelião, a maneira mais fácil de controlar aquilo ali eles chamam as mães. Então, quando pode ser o pior preso que tem, quando eles veem as mães, eles se transformam. Por quê? O ser que mais expressa o amor é a mãe, né? Então todos nós temos o amor. Precisamos educar, aprender esse sentimento. Hoje vou tratar basicamente de 3, porque é difícil definir amor, né? Se perguntar para cada um de nós o que é amor, cada um vai dizer alguma coisa. Pode até ser semelhante, mas cada um tem. É difícil de conceituar, né, um sentimento. Porque a gente sempre diz que o amor, compara ele com o vento. Hoje nós tínhamos bastante vento, né? De manhã, então, a gente sente, mas a gente não enxerga. Esse vento, às vezes ele é bom, quando é uma brisa que nos tira da cama, mas assim quando está hoje como frio, a gente sente
nos castiga, nos machuca, ele nos ajuda a construir, mas ele também ajuda a destruir, muitas vezes quando é muito forte. O amor também é assim. Então, a psicologia, ela fala em 3 tipos de amor, né? Para dar uma ideia. É o eros, o filia e o ágape. São os 3 tipos de amor que isso a psicologia trata. Mas a gente pegando essas 3 definições, conhecendo a doutrina espírita, a gente consegue ampliar essa visão, ir mais a fundo, mas usando essas definições. Primeira coisa, o eros. É o primeiro, né? O que é o eros? O amor eros. A palavra é onde dá origem do erótico, do erotismo, eros. É o amor romântico, é o amor da paixão, né? O amor do desejo, e é o que nos impulsiona nas nossas relações, né? Principalmente o primeiro sentimento nunca é aquele amor sublime, é a paixão, né? Que nos atrai numa pessoa. Não precisa nem ser de um homem, uma mulher, um casal, mas por afinidade. A gente às vezes se apaixona por uma questão intelectual, por uma pessoa que, pelo seu conhecimento. Então, o primeiro é o eros. Ele é bom, mas ele também ele é muito perigoso. Eu estava olhando antes ali, tem um livro que eu acho fantástico, está à venda ali, que é o Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva. Aquele livro ali é um livro que, em cursos, eu uso muito esse livro. Ele tem muita coisa interessante. E tem uma parte ali dele que fala dos casamentos, né? Onde diz como é que o Espiritismo conceitua, separa os casamentos. O primeiro deles que fala que são os casamentos ocasionais. Por que são casamentos ocasionais? São exatamente esses casamentos onde a atração, o desejo, a figura, o erotismo atrai, né? Nos atrai fisicamente. E a gente ouve falar muito nisso, nessas questões, principalmente nesses artistas de cinema, de televisão, onde as relações mudam muito, as relações, com muita facilidade. E aí o que normalmente eles dizem? Olha, agora encontrei o amor da minha vida. Dali a 6 meses, 1 ano, até menos, já esse amor da vida já se foi. Porque isso é a paixão, né? Então esses namoros, essas relações casuais, que é o que trata essa forma de casamento, que em muitos casos, a gente, quem trabalha aqui em atendimento fraterno, certamente pega muitas questões assim de relações que terminaram de forma conflituada. Conflitos, é ou não é? Casais que por um breve período tiveram uma explosão no relacionamento, e isso quando acaba em várias circunstâncias, dificilmente acaba de uma forma tranquila. Esse conflito a gente sabe que eles não acabam aqui. Em muitas situações, até tem casos de gestações, outros casos de agressões, questões financeiras, criam relacionamentos que vão passar para outras reencarnações, que não estão na programação reencarnatória nossa condição, mas que nós procuramos, temos o livre-arbítrio, né? E através vamos dizer assim, não é mau uso do sentimento, mas usando mais a parte instintiva, nos deixamos levar e acabamos criando aquilo que não precisaríamos criar nessa encarnação, nas encarnações futuras, retornos, convivência, aprendermos a perdoarmos aquelas pessoas com as quais ocorreram essas relações. Então esse é o amor eros. O amor filia abrange, já vai expandir um pouco mais. Os nossos círculos de amizade, nossas famílias, a comunidade, aqui, por exemplo, tem uma comunidade que convive aqui dentro, né? Tem uma comunidade, e certamente todos se querem muito bem, né?
existe uma estima mútua. Isso é uma forma de amor no nosso trabalho, lá quem tem algum esporte, e também isso também é uma forma de amor. E que é, vamos dizer assim, aquilo que todos deveríamos praticar com mais intensidade. Mas Jesus disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim: amai até os vossos inimigos. Quando Jesus disse isso, ele também estava se referindo exatamente a essa parte do amor. Porque a gente fala em amar aquelas pessoas que nos amam, é barbada. É ou não é? Essa é fácil. Mas amar aqueles que nos desafiam, que nos mostram, botam os dedos nas nossas feridas, é complicado. Quem são os nossos inimigos? Onde é que eles estão? Acho que é uma pergunta que a gente deveria fazer mais seguido, né? Que seria muito fácil nós termos inimigos, não deveria ser nenhum, não deveríamos ter nenhum inimigo, mas os nossos catalogados inimigos, eles precisam estar bem perto de nós. Às vezes mais perto do que nós imaginamos. Então, quando Jesus disse amai os vossos inimigos, não era aqueles que são fáceis de nós nos distanciarmos deles. Mesmo esses. Nós também precisamos ter esse trabalho de modificação de sentimento. Mas também aqueles que estão próximos de nós. Então, amar o inimigo é perdoar-lhes. Perdoar-lhes e retribuir o mal que eles nos fizeram com o bem. Oferecer a outra face. Aí quando a gente fala assim, oferecer a outra face, as pessoas às vezes pensam que oferecer a outra face é ser agredido de um lado e oferecer a outra para ser... Não, oferecer a outra face é mostrar outra maneira de resolver aquelas questões que foram propostas, né? Porque quando a gente revida, principalmente quem já tem um certo conhecimento do significado das reencarnações, das relações, nós estamos nos tornando pior que aqueles que nos agrediram. Nós estamos nos rebaixando mais do que aquele que cometeu um erro contra nós. E nós não devemos mais ser assim. Por isso que está dentro desse amor filha, né? Amar a todos indistintamente. O evangelista, talvez o apóstolo, eu sempre gosto de falar do João, que todo mundo, quando a gente fala em amigos, muitas vezes as pessoas, ou quando estão doentes, ou quando estão desempregados, diz assim, eu tinha muitos amigos, na hora que a coisa ficou preta para o meu lado, fiquei sozinho. É ou não é? Quantos dizem isso? Reclamam mesmo. E João, quando Jesus passou por todo aquele episódio e foi crucificado, foi o único dos apóstolos que esteve junto com ele. Os outros fugiram, né? A gente não sabia nem o que estava acontecendo na realidade. E João não, João permaneceu junto com Jesus, cuidou da mãe dele depois, por um bom período. E foi, talvez, eu não sei a idade de todos eles, mas eu sei que João viveu até os 94 anos. Naquela época era uma exceção. A expectativa de vida era muito curta. E ele disse, deixa eu até vou ler para não errar as palavras do cara, porque eu acho importante. A terra, morada e exílio de provas, será então purificada por esse fogo sagrado, e nela se praticarão a caridade, a humildade, a paciência, a abnegação, a resignação, o sacrifício, todas essas virtudes, filha do amor. E ele sempre terminava as manifestações públicas dele dizendo assim, amai-vos uns aos outros. Sempre que João terminava, ele dizia isso, amai-vos, meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Se a gente olhar isso, né? Eis aí a lei divina.
A lei de Deus que rege e governa todos os mundos, não só o nosso mundo, os mundos, vamos botar todos os mundos habitados. Amai-vos uns aos outros. Aí, a gente, né, quando perguntaram para Jesus qual é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, sobre o teu coração, e o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo. Quem é o nosso próximo? Às vezes o nosso próximo, a gente diz, o próximo são os nossos familiares, são aqueles que estão perto de nós, assim como eu falei dos nossos inimigos, né? Mas o próximo é a humanidade. Por isso, quando ela falou da paz, a gente tem que pensar nesse grande ser. Nós somos um ser que é a humanidade. Nós precisamos amar a todos indistintamente. Amar o próximo como... Então, esse é o amor-filha. Poderíamos... Tem muito mais coisa para dizer, mas aqui eu já dá uma ideia, né, do que significa. E o terceiro, que é o amor ágape, ou do grego ágape, que significa amor. Amor de doação, o amor incondicional, o amor que se entrega. A gente pensando assim, já antes eu também comentei, bem rápido, qual é o amor que nós falamos sempre que mais se aproxima do amor divino? É o amor materno, né? O amor de mãe. Esse é o maior exemplo que nós podemos ter quando nós nos referimos exatamente no ágape. Porque realmente é um amor de doação, é um amor incondicional. É um amor que não se entrega, as mães se entregam, né, na vida dos filhos de uma forma impressionante, que nós nessa encarnação como homens não conseguimos entender ainda, né? Talvez quando nós fomos mães, tomara que tivemos essa oportunidade em alguma encarnação, termos nascido nessa polaridade feminina e também e termos sido mães, porque é uma grande oportunidade. Como disse Clarencio, né, que a maternidade é o sagrado serviço espiritual em que a alma se demora, na maioria das vezes, aperfeiçoando as qualidades do sentimento, principalmente o sentimento do amor. Isso está lá nos livros mensageiros. Ou seja, ele foi bem claro, a maternidade é o sagrado serviço espiritual, onde nós temos a oportunidade, a ferramenta de nos melhorarmos naquilo que foi falado lá no início, que estamos aqui para aprender a amar. Então, a maternidade, além de ser um serviço para Deus, de recebermos aqueles reencarnantes, é aquele serviço para nós também. Porque é uma ferramenta para nós aprendermos a amar. Aí uma pergunta que cabe, talvez, principalmente agora de uns anos para cá, eu digo talvez duas gerações para cá, um limite, botar assim, mais ou menos, como principalmente no Ocidente, aqui nós do Ocidente, a gente vê casais, mas principalmente mulheres, dizendo que, olha, eu optei por não ter filhos. Vocês já tiveram essa experiência, eu trabalhei muitos anos no apoio a pais gestantes, lá no Bezerra de Menezes, e a gente recebia muitos casais mesmo, onde essa era sempre optamos por não ter. Aí, por que eles foram lá? Daí quando resolveram ir. Mas aí, grandes dificuldades por causa de idade, várias situações. Mas principalmente nessa questão feminina, a opção de não ter filhos. A gente sabe que nós estamos aqui com o livre-arbítrio. É uma opção. Mas se eu tenho essa oportunidade de, através da maternidade, eu crescer como espírito, porque quando a gente consegue desenvolver, como disse o Clarencio, esse sentimento maior, e a maternidade é uma ferramenta
Eu não utilizo essa ferramenta. Eu tenho oportunidade e deixo ela guardada. Não a utilizo. Eu diria que até uma questão de inteligência. Não usufruir aquilo que é oferecido. E aí eu volto àquela questão lá dos pais gestantes, onde em muitas situações esses casais que depois queriam engravidar, gestar, fazendo de tudo, tratamentos, tudo que era possível, gastando verdadeiras fortunas, não tinham êxito. E a ciência, a medicina, são dois seres perfeitos. Não tem por que não conseguirem biologicamente gestar. O que nós poderíamos, nós espíritas, explicarmos? Certamente foi por em algum momento terem abdicado desta condição, e a gente sabe que as coisas não acontecem muito conforme nós idealizamos. A gente tem que seguir o ritmo da nossa vida, da nossa existência. Se nós em algum momento nos comprometemos a reencarnarmos e recebemos alguns espíritos como os nossos filhos, nós não podemos deixar para trás esse nosso comprometimento. Então, há muitos daqueles casos, era bem perceptível pelos depoimentos, que em algum momento houve a negativa de permitir que se concretizasse a gestação. Em muitas situações até por mutilação. A opção era mutilação. A gente tem que dizer isso quando existe, e não é condenando, hein, pessoal, mas apenas trazendo dados. Quando existe extirpação de ovários, dos homens, de ligaduras da vasectomia, a ligadura de trompas, é uma mutilação. É uma mutilação. E isso acarreta, sem dúvida nenhuma, essa não aproveitamento dessa grande ferramenta de desenvolver o amor. Para a questão 890 do Livro dos Espíritos, é feita uma pergunta: será uma virtude o amor materno ou um instinto? E a resposta dos Espíritos é os dois. A maternidade, ela está ali para desenvolver o amor, que é aquela parte onde a mãe abraça, acolhe aquele ser que está chegando, e o instinto, que é a proteção, o protetivo. Então o amor, nós vamos botar assim, ele cresce com o desenvolvimento moral e intelectual. Se a gente pensar que como é que eu vou dizer? Aquelas pessoas menos abastadas, elas têm uma relação com os filhos, vamos usar o homem e a mulher, de uma forma mais sobrevivência. Vamos botar como sobrevivência. E quando nós vamos evoluindo, crescendo, principalmente moralmente e intelectualmente, começa a modificar essa relação. A gente começa a perceber outras necessidades, não só aquela de sobrevivência, mas outras necessidades, inclusive a evolução espiritual. Mas tem uma coisa que é uma trava nessa evolução. Existe uma coisa, e está no Evangelho. Está lá no Evangelho, e quando fala que nós temos dois fatores que são as nossas chagas, que é o orgulho e o egoísmo. Por que o egoísmo, eu vou botar o orgulho nessa questão, é só o egoísmo. Por que o egoísmo é um impeditivo do desenvolvimento desse sentimento? É fácil de perceber. Porque existe, vamos dizer assim, alguns fatores, são 4, vamos botar o individual, um familiar, um de castas, eu vou explicar depois melhor, e um mais amplo, assim, que vamos botar uma nação. O individual.
Talvez todos vocês já tenham vivenciado uma situação dessas. A perda de um ente querido. E quando acontece isso, como é comum nós escutarmos assim, olha, a injustiça divina. Por que aconteceu isso? Era um jovem, ou ainda tinha muita coisa para viver, era um homem bom, era uma mulher boa, era uma honesta, era todas essas questões. E seguido também escuta muito as pessoas dizem, olha, principalmente nessa relação de pais e filhos, eu trocaria de lugar com ele. Principalmente quando desencarna um filho mais novo, eu trocaria de lugar com ele. Ou quando está doente, por que isso não é para mim? Por que isso acontece comigo? Pessoas que estão lá num hospital, vão botar hospitalizadas, em estado vegetativo ou sedadas por vários motivos, e a gente escuta, né? Tomara que Deus o leve, está sofrendo, está cansado, está sofrendo, quando na verdade quem está sofrendo, quem está cansado é quem está presenciando essa situação. O espírito não cansa. Aí assim, eu amo tanto essa pessoa, eu amo tanto esse ente querido, vamos ver, todas essas situações, que acabou minha vida. Quando desencarna, não sei se você já escutaram, a minha vida encerrou. Isso é amor, pessoal? Isso não é amor. Isso é egoísmo. Vamos olhar agora, se algum filho estiver doente, muito doente, ou desencarnar, está errado? Claro que não. Era um momento em que ele precisava, cumpriu essa trajetória aqui e desencarnou. Então, quando a gente se oferece, eu quero estar no lugar dele, eu estou tirando a oportunidade, o merecimento de ter saído de um planeta de provas e expiações para ir para o plano espiritual, se preparar para uma nova reencarnação. Então, eu querendo trocar, na verdade, não estou falando querendo o benefício. É ou não é verdade? É, né? A gente sabe disso. Da mesma forma, quando a pessoa está doente, ele diz, eu quero trocar de lugar. Quando a gente sabe que nossas dores do físico, elas são decorrentes, todas elas, primeiro das nossas lesões perispirituais do espírito, do corpo espiritual, e que as nossas dores, nossas moléstias, elas são depurativas das nossas lesões perispirituais. Quando nós depuramos através das dores do físico, nós estamos preparando esse corpo espiritual para uma próxima encarnação mais aliviado dessas energias deletérias que nós vamos somatizando durante a nossa caminhada. Então é uma grande oportunidade que nós estamos tendo. Quando quiserem trocar de lugar comigo, eu não quero que troque comigo, deixa eu passar por todos os perrengues agora. Para a próxima eu vir com menos carga de sofrimento. Então isso não é amor, é egoísmo. Parece mentira, mas é uma atitude egoísta de quem? Mas até é um egoísmo muitas vezes por ignorância, de saber o que estão dizendo. Mas eu amo tanto que a minha vida acabou, né? É um amor doentio. Não, o amor não pode, o amor não existe amor doentio. Se é amor doentio, não é amor. Então, há um rompimento de relações, uma relação, pessoas com casamentos, namoro, noivado, convivência, chega pra gente e diz, olha, o fulano ou a fulana me disse que não quer mais viver comigo. Aí começa todo aquele sentimento, aquele ódio, mágoa. E às vezes a gente pergunta, mas tu gostaria então que a pessoa continuasse a conviver contigo, não querendo mais conviver matrimonialmente? Quando ela foi honesta contigo, te disse, eu não quero mais, tu gostaria que continuasse e ficasse mentindo? Certamente não, né? Certamente a verdade deveria permanecer. Mas então, agora que... Aí começam as pragas, vão botar, tomara que aconteça isso, tomara que aconteça aquilo. Quando na verdade quem ama liberta, quem realmente ama liberta. No ano 1200 tinha um
um repentista pertencente à corte de Henrique VIII, e ele disse uma coisa que escreveu, ficou gravada, que eu gosto muito de repetir, que diz: a maior prova de amor é fruto da nossa dor de ver feliz a quem se ama. Vou repetir. A maior prova de amor é fruto da nossa dor de ver feliz a quem se ama. Quem realmente ama e liberta, que seja feliz. Se não é comigo, que vai ser feliz com outra pessoa, vai ser feliz em outro lugar, que continue essa caminhada. Isso é amar. Ah, mas eu só posso ser feliz com ele ou com ela. Quer dizer que então eu estou dando esse poder para essa pessoa, que se ela for embora, ela vai levar minha felicidade. Ninguém pode fazer isso. Nas famílias, né? Eu falei para individual famílias, como também isso é comum, né? Principalmente aquelas famílias, são tudo muito alegre. Quando existe uma questão de herança, né, pessoal, a gente sabe que as famílias se destroem. Mas eu me amava, meu irmão, meu amor, minhas irmãs, meus primos, é só aparecer uma questão. Estou usando só um exemplo de herança que o negócio muda, conflitos, né? Só para dar algum exemplo do que é essa questão do egoísmo, né? Nas castas, isso é a gente agora. Aqui ainda não é tanto, mas tem muitos lugares, muitos países, né, onde existe uma subjugação violenta, o domínio financeiro e intelectual pelas castas, né? Então, também, como é que vai existir uma situação de amor se não existe uma subjugação? E nacionalidade, né? São nações que se acham superiores umas às outras, que também transformam isso em... Seria que ter um amor coletivo e a gente, eles são inferiores, eu quero aquilo que é dele, eu quero esse território, eu quero as riquezas. É porque não existe. E daí são as questões muito da paz, né? Que influenciam muito essas questões, né? Bom, uma das situações que, como é que eu vou dizer para você, assim, de uma forma mais clara, que aparecem muito para a gente, são aquelas questões em que as pessoas se acham responsáveis por aqueles que são amados, seres amados. E é uma grande ilusão acreditar que o nosso amor possa modificar alguém. Se a pessoa não quiser se modificar, não se modifica. Não que a gente não deva insistir, trabalhar, aconselhar, mas se a pessoa não quiser, pode ser o maior amor do mundo, não modifica ninguém. É uma ilusão acreditar que o nosso amor, nós somos responsáveis pelas escolhas de quem nós amamos. E é fácil de perceber quantas famílias aí convivem com drogadição, alcoolismo, vícios de jogos. São escolhas. Mas a gente vê pessoas com um carinho, com um amor interno e diz assim, mas eu aconselho, são escolhas. A gente não pode assumir essa culpa de ter falhado. A gente tem que trabalhar, tem que tentar, mas não acreditar que nós somos responsáveis por essas escolhas. E é ilusão acreditarmos que amar é acreditar a pessoa amada uma importância maior do que a nós próprios. Nós, pessoal, a primeira pessoa mais importante das nossas vidas somos nós. Se nós não nos amarmos, não descobrirmos esse carinho conosco mesmo, nós não conseguimos entender isso, passar isso para ninguém. Nós somos a pessoa mais importante dessa caminhada, dessa jornada, dessa existência. Por isso que a gente tem que se valorizar. Nós somos seres especiais, nós somos filhos de Deus e não é pouca coisa. Somos seres únicos, não existe ninguém igual a nós. E a gente tem que ter essa consciência de que o amor próprio ele é fundamental para a nossa jornada. Por isso que esse título hoje aqui ele é tão importante, que amor é viver.
Se nós não descobrirmos isso, a gente não sabe o que é vida. A gente existe e a gente está aqui para viver. Então, para terminar, dizendo que o amor resume toda a doutrina de Jesus. Por isso que ele é o nosso modelo e guia. Se nós seguirmos o seu ensinamento, precisamos fazer isso, nós vamos estar fazendo jus a tudo aquilo que ele nos deixou de legado. E talvez um dia a gente não precise mais estar estudando Evangelhos, Bíblia, outros livros que nos mostram exatamente esse exercício do amor. Então, pessoal, chegamos ao final. Vamos agradecer mais uma vez aos espíritos amigos, os mentores dessa casa, por nos trazerem e nos darem a oportunidade de comentarmos, de explanarmos esse tema tão importante nas nossas existências. Que nós possamos cada vez mais sermos merecedores dessa atenção, desse carinho e permitindo a nós mesmos enxergarmos essa luz que nos é oferecida e que ela ilumine não os nossos olhos do físico, mas os nossos olhos do coração. Por isso te dizemos muito obrigado, Jesus. Obrigado pela tua luz. Que assim seja.